Bom, eu fiquei afastado esses meses, desde do momento que eu tive a premissa para escrever a história do estacionamento, até hoje, passaram-se quase 3 meses. Daqui 3 dias vai dar 3 meses. E daí eu coloquei, eu acho que 3 vídeos falando sobre o desenvolvimento da premissa, o que eu imaginava. Então eu uso o vídeo, às vezes eu uso áudios para eu botar para fora, eu assisto, onde eu experimento até atuar um pouco, porque eu imagino, eu estou contando a história, eu vou lá e imagino, estou contando aqui a história, aí imagino, e se fulano chegasse, fizesse assim, e tivesse diante de uma situação, aí eu experimento até vivenciar aquilo, não só como o texto, improvisando, fazendo o tempo, sentindo, e depois eu assisto aqui na câmera e já tem um gostinho do que poderia ser aquilo na lente, né? É um método interessante para ator que gosta de escrever. Mata 2 coelhos com a paulada só. Então, a história do estacionamento. Como no primeiro vídeo eu deixei claro que eu tive aquela sensação, falei, isso aí eu acho que dá uma história. Aí eu detectei, assim como aquela técnica de um escritor que usa uma técnica chamada floco de neve, que ele parte de uma matriz geométrica, como se fosse um triângulo, 3 pontos. Aí você espelha ele de ponta cabeça, vira 6 pontas, vira uma estrela de Davi. Em cada ponta você põe triângulo, 3, 3, 3, 3. Depois você espelha 6, 6, 6, 6. Então nada mais é do que você tem uma ideia para um curta-metragem. Você deixa ela mais complexa e daí nas extremidades dela você cria também outras matrizes, espelha ela, deixa mais complexa cada uma, no final você tem o mapa inteiro da história. Ela não está, nesse caso do floco de neve, ela não está numa linha como o Sid Field coloca uma estrutura de reincidências de coisas boas de filmes que ele leu o roteiro, todos eles são bons e tem umas coincidências, né? O ponto de giro, a jornada do herói, no caso de outro teórico, do Campbell. Então, eu tive uma ideia, como eu falei do estacionamento, que me parecia muito algo rarefeito, com suspense, bastante suspense, uma coisa meio de terror, que caberia numa animação ou num curta-metragem. Mas a minha proposta é escrever um longa-metragem. Então eu escrevi Borboleta de Vidro, ao estilo de um drama coreano, escrito por mim. Então, eu tenho assistido na Netflix bastante série coreana. E é sempre em cima do texto, diálogo, diálogo, diálogo. A minha premissa, a minha ideia, parece que tinha muitas imagens, né? E quando eu fiz longa-metragem, nesse formato Master Sense, eu tenho um treco aqui. Tô cansado, estressado, sabe? É verdade mesmo. 3 meses escrevendo, sair falando sem parar, esses métodos de cartão. Assino aula no YouTube com a Bea Góes para ver formatação. Tem um outro lá que fala sobre escrita, que é dono de uma livraria, um cara genial, não lembro o nome. E, na verdade, vídeos de motivação. Porque para você escrever 90 páginas, escrever 88. Escrever 90 páginas não é fácil. Esses cartões ajudou quando chegou no meio. Quem me ajudou também, está me ajudando ainda, é um amigo, que é o Cláudio Coração. E a minha mãe também, para escutar eu falar. Então, cada momento da história eu falo. Aí eu venho e jogo umas cenas, os diálogos, monto, separo, jogo. Então eu tenho 2 arquivos no Word. Então eu não tenho um programa de roteiro, óbvio, né? Quem escreve, escreve em caderno, depois escreve no Word. Aí eu achei o que? A Courier News, tamanho 12. Estudei o espaçamento,
adequei o Word. Peguei a Bea Góes lá explicando a formatação, estudei, fui colocando. Aliás, ela dá várias dicas de narrativa, né? Mas dicas de linguagem de roteiro. Por exemplo, a montagem, série de planos, insert, outra intercut, que é intercalar duas cenas. Então a gente tem problemas de passagem do tempo. Vou sintetizar mais, que não só está ficando longo o vídeo, como eu estou cansado também. Eu tenho um monte de coisa para falar. Borboleta de vidro. Escrevi. A minha premissa era híbrida. Ela tinha uma sensação de curta-metragem, bem rarefeito, e tinha uma passagem do tempo, que jogava para a ideia de longa. Essa passagem do tempo já é a narrativa coreana no sentido de diálogo, 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 diálogo. Ou a outra sensação que eu tinha na minha premissa era uma coisa rarefeita. Podia fazer um diálogo com David Lynch e com Andrei Tarkovsky. No sentido de... E o Stephen King também. Não nos filmes, mas o livro dele. Então eram imagens assim de curta-metragem, de animação. Então uma cidadezinha deserta. Só que teria que fazer passagem de dias. Então eu não trabalhei isso na ideia do longa-metragem, porque eu trabalhei diálogo para manter a narrativa clássica. Agora, ainda fico na narrativa clássica. Agora a ideia é fazer uma síntese do longa, de 90 páginas, trazer ele para umas 20 páginas. De 90 para 20. Então a edição, é que nem tivesse o filme pronto, você recorta e vai montando. Aí eu olho e vejo nitidamente que o final já não vai bater mais. Porque todas plantar para colher, uma técnica, né? Você planta e depois você colhe. Então no longa eu plantei muita coisa e colhi. Plantei e colhi. Então na hora que eu faço uma síntese, como se fosse um resumo, ele não funciona mais. Aquele final não dá a mesma matemática. Porque eu não tenho a série de coisas que eu plantei para colher aquilo. Então, eu vou para aquela ideia da premissa de novo. Algo mais curta. Então, se eu tinha uma premissa híbrida que poderia ser um curta ou um longa, por causa da passagem do tempo, ela jogava para o longa. O tempo, vários dias ali naquele local de estacionamento. E a ideia é a coisa rarefeita do estacionamento. Então eu desenvolvi primeiro o longa, estudei bem os personagens, criei bastante personagem. E agora o exercício é fazer como se fosse o tratamento. Eu vou fazer uma versão curta. Então primeiro copio e colo, tá aqui borboleta de vidro. Agora tem um outro arquivo que é o Casulo, ao estilo de Andrei, de um drama de Tarkovsky, escrito por mim. Já comecei a colar aqui, ó. Já modifiquei o começo, já é outro começo. Olha lá. Externa fachada da firma Dia. Randolph está olhando para o alto do prédio. Está diante da porta de entrada. Olha para o sapato. Limpa a sola no meio-fio. Então já é outro... O começo não é o mesmo do outro. Então eu peguei os picos que interessavam para resumir. E daí o exercício agora é achar um final diferente, uma história completamente diferente. Então se a minha premissa ela tanto servia para um longa quanto para um curta, por isso que eu escrevi esse roteiro, só que sempre fica assim, quando eu joguei para o longa, fortaleceu a ideia do passagem do tempo, de vivenciar vários dias naquele lugar, na cidadezinha. Só que perdeu aquela coisa rarefeita que o curta iria ter. Agora eu vou fazer o exercício de tentar adaptar para um curta e tirar as coisas de longa e tentar fazer ele parecer curta. Então ele vai perder aquela potência da passagem do tempo e vai ganhar a potência do clima rarefeito de uma cidade deserta.
E são 2 produtos e um exercício, inclusive, de tratamento. É bem 8 ou 80. Eu escrevi o 80, agora eu estou escrevendo 8. Então vamos pensar, 90 páginas, agora eu vou escrever em 9. Não sei, eu vou reduzir isso. Eu reduzi já para 7. Mas ele não está inteiro. Então eu imagino umas 20 páginas. Nossa, eu entrei num estresse no staff. Que cansado, preciso dar uma diminuída. E depois que eu terminar tudo, eu fecho os vídeos, abro os vídeos, assisto. E depois que eu terminar tudo, eu vou tentar mandar para festival, então tem que ter um ineditismo. Então eu já parei de falar detalhes, estou mostrando uma coisinha ou outra, mas ainda não está disponibilizado o roteiro. Eu vou, no final, depois que mandar para festival, para essas coisas, vai tudo certinho. E vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda imagino fazer uma audioleitura, como eu ando fazendo áudios de livro, de roteiro, para disponibilizar tanto do longa quanto do curta e colocar aqui. Bom, foi isso.